nada modificar. Pensando sobre Deus, refletindo sobre as verdades da palavra do Senhor. Nós vamos ler Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18 até o verso 27. Romanos capítulo 1, verso 18 até o verso 27. Nos diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes de répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vamos orar nesse momento. Senhor, somos gratos pela oportunidade que nos é dada de prestar culto ao Senhor. Nós sabemos que por nós mesmos não poderíamos prestar culto de forma agradável aos teus olhos, mas fazemos isso porque a tua graça nos alcançou e por meio de teu Filho Jesus é que nos achegamos à tua presença. Senhor, se o Senhor olhar para os nossos corações e nos dar aquilo que nós merecemos, seremos destruídos pela tua ira, que somos pecadores e continuamente pecamos contra o Senhor. Mas, Senhor, nós rogamos que use de misericórdia para conosco. O Senhor não nos trate como nós merecemos, mas conforme as tuas muitas misericórdias. Perdoa os nossos pecados e quebranta os nossos corações, para que possamos honrar e bendizer o teu santo e bendito nome. Fala conosco esta noite, através da tua palavra. Edifica os nossos corações e as nossas mentes, para que ao sairmos da tua igreja, da tua casa, deste culto, saiamos diferentes da forma que chegamos, saiamos edificados e confrontados pela tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Provavelmente, o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos Romanos, estava na cidade de Corinto. O apóstolo Paulo, ele nunca havia visitado esta igreja, ele não a conhecia. Era uma igreja que ele ouvia falar das suas realizações, dos seus feitos, da sua fama, porque na verdade esta igreja estava localizada na capital do Império Romano, em Roma, e era uma cidade estrategicamente importante para a expansão do Evangelho. Embora Paulo não tivesse conhecido esta igreja, o que ele diz que gostaria muito de conhecer, conforme o capítulo 1, verso de 8 a 13, ele fala disso, que gostaria muito
de passar por Roma e conhecer aqueles irmãos, ele se preocupa com aqueles irmãos e ele escreve esta carta para instruí-los acerca de algumas coisas importantíssimas que a igreja de Roma estava enfrentando. Esta igreja, ela não foi fundada, como diz, por Paulo, e nem por Pedro, e nenhum dos apóstolos. Provavelmente, alguém ou uma família que tenha sido convertida lá no Pentecoste, em Jerusalém, deve ter voltado para Roma e lá pregado o Evangelho, então ter começado a igreja. Não sabemos ao certo como foi o início desta igreja. Mas nós sabemos, pelos escritos de Paulo aqui nesta carta, que esta igreja ela enfrentava alguns problemas. E um dos principais problemas que esta igreja enfrentava era a convivência entre judeus convertidos e gentios convertidos, eles convivendo na mesma igreja, e havia algumas dificuldades de relacionamento. Então os judeus eles queriam, na verdade, que os gentios vivessem como os judeus e assim por diante, de tal forma que existiam alguns conflitos. E esses judeus convertidos, por terem sido guardadores da lei, se achavam mais merecedores ou mais importantes do que os gentios que vinham de um mundo pagão, que vinham do misticismo para o cristianismo. Então o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ele vai mostrar aí, no capítulo 1, do verso 18, até o capítulo 2, verso 16, ele vai falar que os gentios, que antes de serem alcançados pela graça, estavam perdidos, estavam longe de Deus, que careciam da graça do Senhor. Então ele vai mostrar que os gentios que estavam convertidos, alcançados pela graça, antes disso eles estavam perdidos, estavam sem Deus, sem rumo na vida. E aí do capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso 8 desta carta, Paulo vai falar agora que os judeus também, antes de serem convertidos, eles também estavam perdidos, eles também estavam condenados. Não eram as obras da lei que os tornavam justos diante de Deus, mas a graça de Deus que os alcançou. E aí no capítulo 3, do verso 9 até o versículo 20, Paulo vai falar que tanto gentios como judeus estão debaixo do pecado. Todos carecem da graça de Deus. Não há um justo, não há sequer, não há quem busque a Deus. Então Paulo vai dizer para aqueles irmãos da igreja de Roma: olha, judeus e gentios, vocês antes da graça alcançarem vocês, estavam igualmente perdidos, independentemente da nação que vocês procediam, independentemente de serem judeus ou gentios, vocês foram igualmente alcançados pela graça de Deus. Como disse Francis Schaeffer, comentando esta passagem, ele disse que Paulo fala primeiro para os que não têm Bíblia, para depois falar para as pessoas que têm Bíblia. O que ele quer dizer é isso: os gentios não tinham a lei, Paulo fala para eles primeiro, que eles estavam perdidos. Depois Paulo fala para os judeus que tinham a lei, que é a Escritura, que eles também estavam perdidos e careciam da graça de Deus. O que nós vemos, na verdade, nesse texto, o assunto que Paulo trata aqui no contexto desse texto, a partir do verso 18, é a universalidade do pecado e a condenação. E é justamente isso que eu quero falar com os irmãos a partir deste domingo. A universalidade do pecado. E o pecado é universal. E a condenação é o que Paulo trata. E se você observar o capítulo 3, verso 9, onde Paulo diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo diz: o que se conclui do que eu venho argumentando é que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Então é a universalidade do pecado e a condenação sobre o pecado. Diante disso, nós vamos falar nesta noite, baseado no verso 18 e o verso 19. O verso 18 começa dizendo o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então nós falaremos hoje do primeiro ponto: a ira de Deus revelada ao homem. Se você observar o verso 18,
Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu. Primeiro termo primeira parte do texto que nós vamos analisar. A ira de Deus se revela do céu. Essa expressão aí no verso 18, revela, essa palavra revela, ela ocorre no verso 17. Se você observar aí, o verso 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O verso 18, que é um outro assunto que Paulo vai tratar, que eu já expliquei para vocês, que é a universalidade do pecado, Paulo usa mais uma vez a expressão revela. Então, qual que é a diferença entre o uso desta palavra, esta mesma palavra, nos dois versos, sendo que o verso 17 trata de um assunto e o verso 18 começa outro assunto? Vamos tentar entender isso. O verso 17, quando Paulo diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, Paulo está dizendo que a justiça de Deus foi satisfeita pelo sacrifício de Jesus na cruz por aqueles que haveriam de crer nele. Ele quer dizer que Deus teve a sua justiça saciada, satisfeita, completada com a morte de Cristo na cruz pelos eleitos, por aqueles que haveriam de crer. Então Paulo diz anteriormente que ele não se envergonhava de pregar o Evangelho, que é poder de Deus. Ele diz também, nesse mesmo contexto, no verso 16, que a fé, ele diz no verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro judeu, também grego. O verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então Paulo está dizendo aqui que se revela no Evangelho, é no sentido de que a justiça de Deus foi saciada, cumprida na morte de Cristo, que Cristo representou eu e você, representou os judeus e os gentios convertidos daquela igreja. Já o verso 18, Paulo usa a expressão revela de uma outra forma. Ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Então agora a palavra revela, aqui que Paulo usa no verso 18, que é a mesma do verso 17, tem um outro sentido. Ele está dizendo agora que a ira de Deus é derramada, é revelada sobre a humanidade caída como resultado do pecado dos homens que afronta a santidade de Deus. Então ele está dizendo que Deus revela a sua justiça, a sua ira contra o pecado do homem na sociedade, na humanidade. Se no verso 17 ele diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, o fato de que Cristo morreu pelos eleitos, no verso 18 ele vai falar agora da justiça de Deus revelada contra aqueles que continuam rebeldes contra Deus. Talvez, para ficar um pouco mais claro para você, o verso 17, quando Paulo diz revela o Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele está falando para aqueles que são alcançados pela graça. No verso 18, ele está falando da justiça, da ira de Deus revelada contra aqueles que mantêm-se rebeldes a Deus. Vamos ver mais um pouco sobre isso. Paulo diz que a ira de Deus é revelada do céu, do alto. O céu, o que Paulo quer dizer com esta expressão, é que a ira de Deus é manifestada, é revelada à humanidade do trono de Deus, do alto, da habitação de Deus, como juiz, como soberano, como rei, porque a impiedade, o pecado do homem é contra a santidade de Deus, e Deus então revela a sua ira, a sua indignação contra o homem do céu, o que demonstra que a ira de Deus é certa sobre a humanidade. A ira de Deus é eficaz contra a sociedade impura, o que demonstra que Deus não permite que o homem fique impune em relação ao seu pecado contra Deus. Por quê? Porque a ira de Deus se revela do alto, do seu trono de justiça, do seu reino, e nada pode impedir a eficácia, o poder desta
de Deus, eu acredito que você deve lembrar de alguns episódios, alguns momentos no Antigo Testamento. Possivelmente você deve estar lembrando quando Deus manifestou a sua ira na Torre de Babel. Quando Deus fez ali confundir línguas e criou os idiomas para que o homem não multiplicasse a sua iniquidade. Talvez você, ao falar em ira de Deus, você pense sobre o dilúvio, onde Deus destruiu a humanidade e toda a sua criação, preservando apenas Noé e a sua família e os animais, casais de cada espécie. Talvez você, quando a gente fala em ira de Deus manifestada sobre o homem, você lembre de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu por causa da sua impiedade, por causa do seu pecado, porque não havia justos lá, a não ser Ló e suas duas filhas, nem mesmo a esposa dele sobrou. Mas quando Paulo fala aqui de ira de Deus, ele não está falando dessas manifestações claras da ira de Deus sobre a humanidade, dessas ações espetaculares de Deus, de mandar fogo, de mandar água, de destruir. Mas quando Paulo está falando aqui de ira de Deus sendo revelada sobre o homem, ele está falando da ira de Deus de uma forma presente, de uma forma que realmente esteja atuando em todos os tempos. Então, quando Paulo está falando de ira de Deus, ele não está falando que de qualquer momento Deus vai destruir a humanidade, embora nós saibamos que Deus vai fazer isso, embora nós saibamos que progressivamente a ira de Deus vai ser derramada. Mas quando Paulo está dizendo aqui, é em outro sentido, no fato de que Deus está atuando de tal modo a permitir o homem se autodestruir. Deus está permitindo o homem, por causa do seu pecado, se autodestruir, se machucar uns aos outros e criar toda uma situação de impiedade, de maldade, de malícia na sociedade. Então, o que Paulo quer dizer que o mal que acontece na sociedade é uma forma de Deus manifestar a sua ira, ou seja, deixar o homem agir conforme a sua natureza pecaminosa é uma forma de Deus manifestar a sua ira do trono dele. Prova disso, antes do dilúvio, Deus falou assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Deus fala que ia deixar de agir no homem, de refrear do mal, iria abreviar o seu tempo de existência, para que ele não continuasse por muito tempo pecando contra ele. Mas direcionado a que é a ira de Deus? Olha só o que diz o texto: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus manifesta, se revela contra, primeiramente, Paulo diz, a impiedade. O que é impiedade? Impiedade é a perversão da natureza, de natureza religiosa. Impiedade é rebeldia contra Deus. Impiedade é não reconhecer o Senhor como Criador e soberano. Impiedade é ter um tipo de sistema religioso que seja contrário às Escrituras. Impiedade está relacionada à vida religiosa do homem, que é contrária à palavra de Deus. Então Paulo diz: o Senhor manifesta a sua ira contra a perversão da religiosidade, contra a impiedade, a rebeldia do homem, que na realidade são todo o sistema religioso que é contrário às Escrituras. E é interessante observar que Paulo, aqui na sua argumentação, ele quer mostrar que a impiedade, que esse desrespeito para com Deus, esta rebeldia contra Deus, esse sistema religioso que não honra ao Senhor conforme a Bíblia fala, isso precede, vem antes da imoralidade. Porque, se você observar,
todo sistema religioso promove de alguma forma, secreta ou publicamente, a imoralidade. Toda religião que não procede das Escrituras, porque a Bíblia não prega religião, a Bíblia não promove religião, religião não é algo de Deus. O Senhor promove relação do homem com Ele através de Cristo. Todo sistema religioso procede do homem, não de Deus. E todo sistema religioso, por ser procedente do homem, não de Deus, permite, promove secretamente ou publicamente a imoralidade. Você pode observar que as pessoas que estão ligadas a religiões, elas de alguma forma, elas gostam, elas concordam, elas aprovam a imoralidade. Por exemplo, você pode observar que como o Brasil é o maior país espírita do mundo, é o maior país católico do mundo, é um país que tem várias religiões que prevalecem no nosso país, é um país imoral, é um país que promove imoralidade, que promove todo tipo de relações impróprias. Portanto, quando Paulo diz que Deus se manifesta contra a impiedade, ele está dizendo que todo sistema religioso promove de alguma forma a imoralidade. O verso 18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Perversão vai confirmar o que eu estou dizendo. Perversão traz a ideia de imoralidade sexual. Então o que Paulo quer dizer é o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra rebeldia contra Ele, que é a impiedade, e se revela contra a perversão imoral. O que isso quer dizer? É algo muito interessante, porque se você pegar a palavra impiedade, que é a falta de temor do Senhor, a falta de amor a Deus, e se você pegar a palavra perversão dos homens, que é perversão sexual, você vai ver que a palavra impiedade traz a ideia de falta de amor a Deus, e a palavra perversão traz falta de amor ao próximo, o que vai contra todo o princípio bíblico. Como que eu posso entender que impiedade é falta de amor a Deus? No sentido de que a impiedade é qualquer relação imprópria com Deus, qualquer sistema religioso errado, de forma que Deus não é amado como Ele deve ser amado. E a perversão sexual é falta de amor ao próximo, por quê? Porque numa perversão sexual, o que está em foco não é o bem do outro, mas é o meu próprio bem, é o egoísmo, é o desejo de usar o outro em benefício próprio. Então é falta de amor ao próximo. E se você pegar o que Jesus falou sobre o resumo de toda a lei e os profetas, ele vai dizer: amar a Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e amar o próximo a si mesmo. Então o que Paulo está dizendo aqui, Deus manifesta a sua ira contra a distorção das Escrituras, que é falta de amor a Deus e falta de amor ao próximo, impiedade e perversão. O verso 18 diz: perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que os homens, embora tenham contato com a verdade de Deus, através da sua consciência, porque olha o capítulo 2, verso 15 desta carta, Paulo diz assim: estes aqui são gentios, os ímpios, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também na consciência, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Paulo diz que os ímpios, mesmo não tendo conhecimento da Bíblia, mesmo não conhecendo as Escrituras, eles têm gravado na consciência e no coração a lei de Deus, e a sua consciência acusa e defende, e eles então sabem que estão errados, mas eles ficam tentando achar justificativas para poder pecar contra Deus. Então quando Paulo diz assim:
que detêm a verdade pela injustiça, eles impedem que a justiça, que a verdade mudem os seus corações através de justificativas que eles apresentam para eles mesmos, para defender que eles estão certos. Ou seja, quer dizer o seguinte: eu sei que eu estou errado, mas o que eu faço me dá prazer. Eu sei que eu estou em pecado, o ímpio fala, mas afinal eu não estou prejudicando ninguém. Então ele usa de argumentos errados para impedir, essa palavra detém é impedir que a verdade penetre o seu coração. Verso 19 vai nos explicar um pouco melhor isso. Porquanto, Paulo diz, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Paulo diz que esses homens que detêm a verdade pela injustiça, que tentam impedir a verdade de penetrar as suas mentes e corações através dos seus atos pecaminosos, Paulo diz que de Deus se pode conhecer o que é manifesto entre eles. Está dizendo, Deus se manifesta aos ímpios. De que forma que Deus se manifesta aos ímpios? De 3 formas pelo menos. Primeira forma, através da consciência deles, conforme o capítulo 2, verso 15. Deus se manifesta aos ímpios através da consciência deles, mostrando a eles que eles estão errados, mostrando a eles que eles devem mudar, mas eles procuram achar formas de impedir que essas verdades penetrem os seus corações por estarem depravados espiritualmente. Outra forma, além da consciência, Deus se manifesta a eles através da criação, e é exatamente o que Paulo vai dizer nos versos seguintes aí, ao verso 19, que Deus se manifesta através do que Ele criou. O Salmo 19 diz a mesma coisa, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação mostra que Deus existe ao homem, mostra que há um Criador, que há um Senhor, mas o homem prefere deter a verdade, dizendo que tudo é fruto do acaso, que é fruto do Big Bang, que o homem veio do macaco, que é uma evolução. São formas de deter a verdade pela injustiça. Através da injustiça dos seus raciocínios, eles impedem que essas verdades reveladas por Deus através da criação possam mudar o seu caráter. Outra forma que Deus se revela e manifesta a eles: providência. O que é providência? É o governo de Deus. As coisas que acontecem mostram que Deus existe, mas eles procuram justificar dizendo que Deus não existe. Distorcem a verdade para deter a verdade pela injustiça. Então, Paulo diz que Deus se manifesta através da consciência, da providência e da criação, mas os homens ímpios, eles procuram através das suas injustiças impedir que essas verdades penetrem os seus corações. Por amor ao pecado, eles não querem abrir os olhos para ver a verdade. Eles procuram achar argumentos que possam realmente anestesiar os seus corações. Eles usam a religiosidade para impedir a verdade penetrar os seus corações. Eles usam sistemas religiosos para poder acalmar seus corações e fazer com que eles possam viver em paz. Eles usam o prazer sexual como forma de justificar suas ações, prazeres da carne para poder sentir-se de alguma forma bem. Então, eles tanto usam a impiedade, que é a religiosidade, como a perversão, para poder se afastar de Deus através da injustiça. Isso tudo acontece porque Paulo diz no capítulo 3, no verso 10, como está escrito: não há o justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. São rebeldes por natureza a Deus, vivem alheios à vida de Deus, como estudamos hoje de manhã a carta aos Efésios, embrutecidos no seu próprio entendimento, não conseguem chegar à verdade, preferem abraçar os pecados da carne e da religiosidade do que se render aos pés do Senhor. Preferem apoiar o erro do que apoiar o que é certo. E é justamente por isso que a sociedade absorve tudo que é ruim moralmente, em termos morais, tudo que é ruim em termos religiosos. Você pode ver que a sociedade abraça, que a sociedade apoia, mas vai falar
concorda com aquilo que é ruim. É por isso que a mídia, que é uma expressão da maldade do pecado da sociedade, de uma geração, distorce os fatos para apoiar o que é imoral e o que é errado. Por quê? Porque a impiedade e perversão. E Deus tem manifestado a sua ira contra a impiedade e a perversão, permitindo o homem se autodestruir. Então, a multiplicação de religiões que são completamente contrárias à palavra de Deus, de misticismo, de paganismo, a multiplicação da perversão sexual, da imoralidade, é prova que Deus está permitindo o homem agir conforme a sua natureza pecaminosa, que é autodestruir-se, que é contra si mesmo. Portanto, irmãos, o que isso tem a ver conosco? Esse texto mostra que o Senhor tem manifestado a sua ira no nosso tempo. Deus revela no tempo presente a sua ira. De que forma? Deixando muitos homens, eu digo homens, se refere-se a homem e mulher, viverem escravos de si mesmos, viverem entregues às suas paixões carnais, entregues à religiosidade falsa, à escravidão do diabo, do mundo e da carne. É uma forma de Deus manifestar a sua ira. É uma forma de Deus punir o homem, permitindo que ele caminhe nas trevas conforme o desejo do seu coração. Conforme Paulo vai dizer mais à frente, a punição do seu próprio corpo pelo seu erro. Segunda aplicação que podemos fazer disso: o maior sofrimento do homem é viver longe de Deus. O homem foi criado para servir e adorar o Senhor. O homem sem Deus tem um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Só Deus pode trazer paz. Só Deus pode trazer realização, transformação. E por mais que os homens vivam longe de Deus, achando que estão vivendo felizes por causa que estão vivendo conforme os seus desejos carnais, na realidade esses prazeres só trazem momentaneamente alguma felicidade, é anestesia apenas. Não resolve, não traz alegria, não traz paz. O homem sem Deus é infeliz. Viver sem Deus é viver um inferno na terra. É uma prévia do inferno, porque o inferno é a ausência de Deus, de relação de Deus com o homem, da graça de Deus sobre o homem. Então não há felicidade alguma vivendo longe do Senhor, e portanto a ira de Deus se manifesta sobre os homens que vivem na impiedade e na perversão. Terceiro aspecto que nós podemos ver de aplicação disso é que esta ira de Deus é revelada no céu. Ela é progressiva. O que nós temos visto de Deus permitir o homem viver no pecado, se autodestruindo, é algo que vai aumentar cada vez mais, de tal modo até chegar ao ponto em que Cristo vai voltar e vai julgar todas as coisas e enviar para o inferno aqueles que permanecem no pecado. Eu sei que falar hoje para o homem pós-moderno de pecado e inferno é algo que não é bem-vindo para os homens. Mas a realidade exata é esta, de que o homem vai para o inferno se não se arrepender, se não mudar de vida, se continuar detendo a verdade pela injustiça, se continuar na impiedade, na perversão, no pecado. É por causa destas coisas, dessas verdades que aqui estão expostas, que há a proliferação de uma religiosidade sem Deus, uma religiosidade que põe o homem no centro e não Deus no centro, uma religiosidade que busca apenas satisfazer a vontade do homem,
Mas Deus revela a sua ira no céu contra esta religiosidade falsa, por causa que Ele é santo, por causa que Ele é reto, porque Ele é criador, sustentador de todas as coisas, e exige que haja arrependimento, e somente Ele pode capacitar com a sua graça para que haja verdadeiro arrependimento. Os homens, nós aprendemos com isso, que os homens procuram justificar seus atos imorais, tentando calar suas consciências através dos seus prazeres, tentando fazer com que se convençam de que são felizes, como fazem os homossexuais, que é a grande luta do nosso momento no Brasil. Tentam provar para os outros que são felizes, porque na verdade eles sabem que eles são infelizes, e eles sabendo que são infelizes, eles precisam fazer com que a sociedade diga para eles que eles são felizes, mas na verdade são infelizes internamente, vivem conflitos de alma, porque Deus os entregou à perversão. Deus permite que eles vivam desta forma, porque isso é um castigo sobre eles mesmos. Aquilo que eles desejam serve como punição sobre suas almas, as suas emoções e seus corações. Isso se aplica a todas as demais áreas: prostituição, adultério, imoralidade, pornografia, tudo são formas de perversões que Deus permite para a punição do erro e manifestar a sua ira. Quando você olhar para os males da sociedade, não pergunte onde está Deus em tudo isso, mas clame ao Senhor, que tenha misericórdia da nossa sociedade, e não derrame com tanta intensidade a sua ira. Que você ore como Abacuque orou: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que você possa interceder como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, que por amor ao seu povo que está na sociedade, que o Senhor tenha misericórdia, que você ore para que eu e você sejamos sal deste mundo, luz no meio das trevas, revelando Cristo ao mundo, para que a sociedade possa ser impactada pelo Evangelho de Cristo. Que você possa olhar para tudo isso e entender que os homens têm colhido o que eles têm plantado, e nós temos uma sociedade desta forma porque Deus tem manifestado a sua ira. Não é prova de que Deus tem sido ausente disso, mas Deus tem manifestado a sua ira contra toda imoralidade e religiosidade falsa. Por isso, irmãos, quero concluir dizendo que nós precisamos entender que o homem moderno tem colhido o que tem plantado, que apesar de todas as formas de manifestações de Deus ao homem, tem rejeitado através da busca do prazer. Todavia, irmãos, mesmo assim nós precisamos agir na sociedade como sal que causa diferença e preserva. Que nós possamos glorificar a Deus independentemente da podridão moral e religiosa do nosso tempo. Que sejamos como Noé e sua família, que andou com Deus no meio de uma geração depravada. Que sejamos como Daniel, que durante 2 impérios manteve-se contaminado diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude a fazer a diferença em nosso tempo, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.